Romanos 9. Romanos 9 não indica que alguém já nasça como filho da salvação e nem como filho da perdição. Se você tem sinceridade e verdadeiro temor a Deus, evidentemente aceitará o ministério da justiça efetuada por Cristo na cruz do Calvário, sem que precise, mesmo com a desculpa de que seja salvo, se justificar pelas obras da lei. Pois vivendo pela graça de Cristo, que nos concedeu a nova aliança e a lei de Deus revelada na lei de Cristo, evidentemente pela fé sois salvos, que é mediante a fé, e isto não vem do ser humano, de filosofia, nem de religião, nem de denominação, nem de dogma, isso vem de Deus. A tristeza de Paulo pela incredulidade de Israel. Vamos analisar um pouquinho. Se eu precisar de gravar o vídeo 2, vídeo 3, estarei gravando, mas vamos lá. Romanos 9:1 diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito. Paulo já começou a falar aqui, a minha consciência, então a escolha do homem é pela sua consciência. A tristeza de Paulo é porque os judeus fanáticos não querem aceitar a mensagem da salvação que ele aceitou. E os judeus foram escolhidos por Deus para realizar o plano de salvação, mas os judeus não reconheceram. Está escrito aqui mesmo nesse Romano que eu vou ler lá, se chegar nesse vídeo a tempo, que o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. Ora, se fosse feita a petição, como diria, veio para os seus. E se fosse feita a salvação da petição, como então diria, e os seus não o receberam? Vamos analisar isso direitinho, sem precipitação. Romanos 9:3 diz assim, vamos para o 9:2 primeiro. Tenho grande tristeza. Bom, já falei, agora 9:3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então Paulo está falando aqui, eu desejaria, mas ele optou por não fazer isso, porque entre amar os seus irmãos e ferir a santidade de Deus, ele preferiu não ferir a santidade de Deus, porque ele sabe que cada um tem a sua escolha. Paulo aqui deixa clara a sua opção de não estar separado de Cristo, mesmo vivendo a rejeição dos judeus, que ele chama de parentes segundo a carne. Agora Romanos 9:4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Então está aqui claro que Deus escolheu o povo de Israel para a realização do plano da salvação, não para dizer que veio salvar somente Israel. Romanos 9:5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esses judeus, para Paulo, eram seus parentes na carne, e como Jesus veio em carne, não em carne do pecado, porque senão ele seria se tornado carne, ele veio em carne, não carne do pecado. Para Paulo, nesse particular, Jesus foi como parente rejeitado de Israel, como diz o texto, veio para os que eram os seus, e os seus não o reconheceram. Então, por causa disso, era filho da perdição? Muitos judeus posteriormente se converteram a Cristo. Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aqui a turma interpreta que nem todos que estão da igreja, diz que creem em Deus, são salvos. Faz uma confusão tremenda essa turma da predestinação fatalista. Aqui Paulo deixa claro que nem todos que são de Israel eram israelitas, mesmo porque muitos estrangeiros que estavam morando em Israel viviam como judeus, porque se converteram à lei de Israel, assim como Jesus, apesar de ter nascido em Israel, não nasceu segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus veio para converter a si todo aquele povo pecador de Israel, tanto quanto todos aqueles que nele crê. Porque ele disse, vinde a mim,
Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele chamou, é um convite, ele não obriga. Se existisse filho da perdição, Jesus não precisaria fazer convite. Se existisse filho da salvação, muito menos. Já predestinado, para que ele vai fazer convite se já é? Ou para que ele vai fazer convite para vir quem ele sabe que não é? Filho da salvação, filho da perdição? Isso não tem lógica. Falta inteligência espiritual nesse povo. Romanos 9,7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. O que quer dizer isso? Que Deus chamou Abraão, disse que dele faria uma grande nação, e Deus levantou a nação de Israel. Abraão foi o tipo de Deus, enquanto que Isaac, tipo de Jesus. Jesus, o antítipo. Deus, tipificado em Abraão, enviou o filho, tipificado em Isaac, para buscar a igreja, a noiva, tipificada por Rebeca. Há uma tipologia aí que dá para entender isso. Deus, tipificado em Abraão, pelo mensageiro, o Espírito Santo, tipificado por Eliezer, mandou buscar a noiva dentre os pecadores, a igreja, tipificada por Rebeca. Então, na vida de Cristo, o Espírito Santo ele está aqui trabalhando para nos arrebatar, para ter um encontro com Cristo, porque de nós mesmos não conseguiremos ir ao encontro com Deus nos ares, mas o Espírito Santo ele se encarrega de vir buscar a igreja para o seu noivo, que é Cristo. Fica então claro que Deus estabeleceu predestinadamente, de antemão, no seu princípio, que todos foram chamados pelo decreto de Deus como filhos de Deus, mas que haverá a escolha por causa do ministério de Jesus, por parte que veio para que todos tenham a oportunidade de retificar a sua filiação a Deus, aceitando ou rejeitando Jesus como Senhor e Salvador. Fica a decisão. Esse livre-arbítrio vem desde o Éden. Deus falou para Adão e para Eva: não comereis da árvore do bem, e eles comeram. Nem por isso eles passaram a ser filhos da perdição. Eles passaram a estar em estado de perdido após esse erro. Mas Jesus veio para reconciliar todos com ele. Com Abel foi a mesma coisa. Antes de Abel morrer, antes dele matar o irmão dele, Caim, antes de Caim matar o irmão dele, Abel, Deus alertou eles: Abel, não faça isso. Se bem fizeres para ti, não haverá aceitação. Deus não estava enganando a Caim, nem estava dizendo que era filho da perdição. Deus está dizendo: a escolha é tua, Caim. Então, olha, observe, interessante isso aí. Agora, por que Jesus citou Caim como filho da perdição? Porque Caim já tinha morrido em pecado, em desobediência. O que caracteriza ser filho da salvação, filho da perdição, o que fecha isso, é quando a pessoa passa para a eternidade. Se ela passa a eternidade como fiel a Cristo, ela assumiu a postura de ser filho da salvação por perseverar, confiando em Cristo. E aqueles que rejeitaram caíram na situação de filho da perdição. Mas Jesus veio para todos. Romanos 9,8, isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Contextualizando com a palavra de Jesus, que Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João 10:9. Se alguém entrar, claramente se refere à escolha desse alguém. Então, se existisse filho da perdição, não seria como ter escolha, já não era filho da perdição, ou filho da salvação, predestinadamente, não teria escolha. Quer queira que não é filho da salvação, quer queira que não é filho da perdição. Esta teoria é complicada, é errada. Esse pessoal se complica, usa textos bíblicos para querer confundir as pessoas, que eles mesmos são os primeiros a serem confundidos pelas suas próprias ideias. Romanos, Sara, então se trata da promessa a todos, e cada um fará a sua escolha. Sara tipifica Maria.
o filho da promessa de Sara, Isaac tipifica Jesus, que veio porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele que adorar o Senhor, todo aquele que reconheceu o senhorio de Cristo. E para reconhecer o senhorio de Cristo é uma escolha, é uma questão de consciência. Deus não criou o homem robô. Você está perdido, não vai ser salvo. Você está salvo, não vai ser perdido. Isso é uma incoerência. Rebeca tipifica a igreja, que o Senhor Jesus veio para resgatar do pecado. E o Espírito Santo, quando Jesus já subiu, o Espírito Santo diz: se eu não for para o Pai, não enviarei o Consolador. E o Espírito Santo está aqui, orientando, consolando a igreja do Senhor. Deus não era Deus somente dos judeus, povo escolhido para a realização do plano de salvação. Tanto é que existiu a lei mosaica, que Deus tolerou pelo cumprimento da lei que ele perfeito estabeleceu, mas que foi realizada por seres humanos, por si mesma imperfeita. Mas Jesus veio e nos trouxe a lei perfeita, porque ele, perfeito, verteu seu sangue na cruz do Calvário, enquanto que o velho concerto era sangue de animais. E não é também dos gentios? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Aqui está geral. Dos gentios, de toda a humanidade, de todo aquele que não é judeus. E judeu, todos os judeus. Romanos 3, 29. Mostrando que Deus abriu a porta de salvação por meio de Jesus para todos, e assim todos os que crerem e entram pela porta, que é Jesus, alcança a promessa da salvação, a promessa da misericórdia. Romanos 9, 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ninguém é salvo pela obra, todos são chamados para a salvação. Agora, há os que rejeitam e os que aceitam. Romanos 9, 12. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Jesus, o maior, veio para servir de resgate para o menor, que somos nós, pecadores. Romanos 9, 13. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Aqui está a mensagem de que Deus não desprezou Esaú por chamar Jacó, e sim porque Esaú não se agradou com Deus por amar Jacó, não reconhecendo que Deus amava também a ele. Entrou ciúme no coração de Esaú. Jacó era o filho da primogênito, Esaú não era. A própria ciência mostra que o filho que nasce primeiro não é o mais velho. O que nasce depois da mesma gestação que é o mais velho. Porque a gravidez vai se formando mais acima. E o primeiro que é formado, ele fica mais acima do útero, e depois o outro que vai sendo formado fica abaixo do útero. Então, o primeiro que nasce é o que dá mais perto de nascer, é dá mais próximo da vagina. Porém, aquele que está mais afastado nasce depois. Só que o que está mais afastado foi gerado primeiro, no corpo da mulher. Romanos 9,15. Aqui Paulo deixa claro que não há injustiça da parte de Deus, porque que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Aqui Paulo deixa claro que não há injustiça da parte de Deus. A tese do dogma inventado pelo homem da predestinação fatalista, ou seja, uns nascem já como filho da perdição e outros como filho da salvação, e aí que entra a tese dogmática que insinua que haveria injustiça da parte de Deus. E estarão aí chamando de Senhor mentiroso. E tanto texto que Deus convidando as pessoas a se arrepender dos seus pecados, a andar no seu caminho, a obedecer a sua palavra, a viver como santo. Então, para que Deus estaria fazendo esse fingimento todo se os filhos da salvação já está decidido? Isso é uma incoerência desse dogma da Cristo vive, de outros que aceitam esse dogma peçonho. Aqui Deus não está falando que escolhe, Deus não está falando que Ele escolhe de quem Ele decida ter misericórdia, porque a misericórdia de Deus é para todos. Todavia,
pela decisão da pessoa ter misericórdia, essa é beneficiada pela misericórdia de Deus. Porém, a pessoa que não tem misericórdia se posiciona fora da misericórdia de Deus. Isso é uma circunstância natural. Quem quer receber a luz do sol, vai para fora. Quem não quiser, entra na caverna. Mas o sol está para todos. Ou seja, a misericórdia de Deus é extensiva a todos e fará parte da misericórdia de Deus quem, por decisão própria, ter misericórdia. E, ao contrário, não alcança a misericórdia de Deus. O Senhor mesmo falou para Abraão: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Romanos 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aqui Paulo fala que não depende de quem queira a misericórdia de Deus sem que tenha misericórdia, porque é Deus que decide ter misericórdia e que decide ter misericórdia, contextualizada com o versículo 15 já acima explicado. Porque não depende de Deus. Deus quer ter misericórdia de todos, mas as pessoas se fecham o coração para Deus. Como é que ela pode ser alcançada pela misericórdia de Deus? Deus não vai mandar misericórdia para ela inutilmente, sabendo que ela não quer. Se esse vídeo acabar antes do tempo abruptamente, estarei continuando no vídeo 2. Espero, aguarde isso, porque eu não sei exatamente o tempo que eu tenho aqui no vídeo que não está dando. Romanos 9,17 diz: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Contextualizando com Hebreus 4,12, que Deus conhece as intenções e coração do homem, fica claro que Deus viu que em Faraó não havia misericórdia. Portanto, Faraó não estava sob misericórdia, mas sob disciplina divina, justamente por ter decidido não ter misericórdia do povo. Então, Deus não mandou mal para Faraó porque ele quis te mandar mal. Faraó é que tinha no seu coração já o mal. Romanos 9,18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Porque, olha só, Deus, conhecendo o coração de Faraó, sabia que o coração de Faraó não era um coração bondoso, era um coração mau, maléfico, invejoso, soberbo. Deus não se deixa enganar por coração soberbo, não. Por isso que Deus endureceu o coração dele. Mas por que Deus endureceu o coração dele? Para ele não se converter? Não. Deus não endureceu o coração dele para ele não se acovardar, para ele não usar de remorso, para ele não usar aquelas hipocrisias que ele usava nas pragas anteriores. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, mas quando ela não se arrepende, ela perde o tempo dela. Judas Iscariotes foi outro. O coração dele endureceu porque ele se deixou levar pela inveja. Depois ele teve remorso. Remorso não é arrependimento. Não adianta chorar, não adianta ter remorso, não. Se arrepender, porque Deus não rejeita um coração contrito, um coração arrependido. Agora, Deus rejeita um coração falso, hipócrita, soberbo, egoísta. Diz-me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto que resiste à tua vontade? A pergunta tem resposta de que se queixa. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações de Jeremias 3,39. É isso porque decide não atender à voz de Deus, porque decide endurecer o coração para a chamada de Deus. Não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Hebreus 3,8 está aqui. Um convite a não endurecer o coração. Então, Deus resiste à vontade do soberbo. Ao soberbo, Deus resiste. Mas ao santo, ao humilde, Deus, ele atende. Deus não está olhando se aquele fulano é o da filho da perdição, nem o Beltrano é filho da salvação. Deus está olhando o coração contrito diante dele, porque Deus não tem essa teoria que essa turma fica inventando de fatalismo. Fatalismo para salvação ou para perdição? Romanos 9,20. Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá:
ao que a formou, porque me fizeste assim? Aqui fica claro que a criação não tem competência de dizer ao Senhor Criador o que ele tenha que fazer, ou que tenha que discordar do Senhor, ou que tenha discordado do Senhor no que ele fez e faz. A salvação é o tema central de Jesus, e Jesus é a pessoa central da Bíblia Sagrada, porque foi Jesus, por sua escolha, e Jesus escolheu, nos trouxe a salvação, que cabe a cada um escolher e atentar para essa tão grande salvação, como podemos confirmar. E assim também Cristo veio, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esperar em Deus é decisão da pessoa e não decisão de Deus. Hebreus 9, 28. Sendo que o esperar em Deus é decisão de quem decide esperar por Ele e em perseverar pela fé. No próximo vídeo estarei falando sobre Romanos 9, 21. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.